Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e desta vez vamos falar de janelas. Todo o cenário possível foi então as janelas que foram alteradas. Estamos a falar de 4 metros e tal de janelas para 3 metros. Isto é 2,90 m, não é? Acho que é. Portanto, de 4 metros para 2,90 m de altura, estamos a falar de muita janela e que vocês só estão a ver metade, creio. Pronto, é o seguinte, decidi fazer este vídeo porque acho que é um vídeo importante. Nunca vi ninguém a fazer um vídeo do género e sempre achei que era muito útil e procurei ver e não encontrei nada. Então, falando de mudanças de janelas, o que é que implica, o que é que não implica, em quanto tempo é que é feito, quais as buscas que devem de fazer, o que é que devem ter em atenção numa empresa que contratam para este efeito, os materiais, que tipos de janelas é que existem. Não estão bem a ver o catálogo de coisas que existem para mudarem as janelas das vossas casas. Então, é o seguinte, eu senti a necessidade de mudar as janelas da minha casa porque quando eu comprei a casa elas tinham umas janelas de alumínio que estavam mais ou menos conotadas em 40 anos de existência. As janelas já estavam com os vidros partidos e substituir apenas o vidro seria muito mais barato, mas toda a estrutura, além de velha, estava danificada. E para não falar que não havia qualquer isolamento térmico ou acústico das janelas. E não era para eu alterar aquele vidro naquela pequena estrutura que iria alterar toda a problemática, assim dizendo. Então, lembro-me que a coisa que eu mais queria, assim que comprei esta casa, era mudar as janelas. E é na verdade a coisa mais cara a seguir a comprar uma casa e reformá-la toda, é as janelas. Digamos que eu cheguei a ter orçamentos que iam até aos 4.500 € para trocar 4 metros de janelas. Em que é que eu me baseei na busca destas janelas? Eu basicamente pedi, na boa, mais de 8 orçamentos a 8 empresas diferentes. E basicamente, em primeiro lugar, eu não sabia que as empresas davam sempre um orçamento de 15 a 30 dias apenas. Ou seja, se eu quisesse apenas realizar a mudança das janelas ao fim de 3 meses ou de um ano, jamais seria aquele orçamento que me tinham dado. Basicamente eles mudam de orçamento sempre de 15 em 15 dias ou de 30 em 30 dias. Isto foi uma coisa que me assustou, porque como é que tu sabes o orçamento das janelas que vais pôr se não tendo o dinheiro e sabendo que aquele orçamento só te vai durar apenas 30 dias? Que supostamente, o que eu também percebi, as empresas quando recebem um pedido de orçamento de janelas estão a contar que tu vais trocar as janelas nesse mesmo mês. E não, estás a pedir um orçamento porque não tens absolutamente dinheiro nenhum e queres começar a fazer um pé de meia para isso. Mas pronto, eu tive muitos orçamentos, tive orçamentos desde que incluía a retirada das janelas antigas, desde as que não incluía, desde a cobrarem 10 € por cada alumínio da estrutura antiga, desde a empresas que diziam que chamavam a polícia na hora de trocar as janelas. E depois isto são coisas que tu ficas muito à toa sem perceber. É realmente preciso? É preciso chamar a polícia quando se trocar as janelas? O que é preciso? Quem é que é preciso avisar? É preciso avisar o condomínio? É preciso... Vocês ficam mesmo muito à toa porque afinal não é só trocar as janelas, implica várias coisas e implica ter conhecimento e informação de muita coisa. Digamos que basicamente em 8 empresas que eu tive orçamentos, eu só senti confiança e inspiração apenas em 2 empresas. Acontece que a primeira empresa a que eu tive a confiança chegou-me a dar um conselho relativamente à pedra, porque diz que a diferença de temperatura da pedra a partir do momento em que a janela é assente numa pedra de... Isto não é mármore, é pedra, não é? Isto como é que é? É mármore, não? Isso é mármore. Pronto, uma pedra de mármore, que a temperatura exterior da casa e a temperatura interior da casa vai influenciar depois na temperatura que as janelas nos conseguem dar e em toda a eficiência energética. Mas depois, a segunda empresa a que eu pedi o orçamento, ninguém me falou disso e realmente tinha sido a única empresa que me tinha informado deste aspecto. E o que acontecia é que ele aconselhava a fazer um corte entre a pedra para que não houvesse essa diferença de temperatura. Mas honestamente a burocracia que era ter aqui um pedreiro na altura de montagem das janelas e poder ficar com a casa sem janelas 1 a 2 dias, cortei logo. Para não falar que foi para aí a segunda empresa mais cara que me tinha feito o orçamento. Estás logo com a empresa, não vem com a pedra. Com o assunto pedra. Certo. Porque não valia a pena o esforço, que é tipo, se esta casa está viva há 60 anos e não há qualquer vestígio de umidade. E quando comprei a casa não era pintada há muitos anos e não há vestígios de umidade e a casa não cheira a umidade e já estive aqui no inverno,
eu estive aqui no verão, já começo a perceber como é que é a dinâmica da casa a nível de temperatura, achei que não se justificava, então pus logo essa parte de lado. E depois também a empresa de lado no sentido em que era uma das mais caras e continuei à procura de orçamentos, até porque até tu teres o dinheiro para conseguires ir em frente com as janelas, todos os orçamentos são válidos e pedires 2000 orçamentos nunca é demais. Acontece que nós tínhamos pressa e não tínhamos pressa no sentido de oh meu Deus, esta casa não vai aguentar com o inverno com aquelas janelas, porque o verão já foi muito mau a nível de mosquitos, os mosquitos entravam todos dentro de casa porque eu tinha as janelas partidas. E calor. E sim, e a casa tinha o efeito de sauna, mesmo, é que nem a estufa, mesmo efeito de sauna. Acordar a transpirar, chegar ao pé das janelas começavas literalmente a derreter, era quase impensável estar a estender roupa, ou seja, a casa estava mesmo muito abafada no verão e depois no inverno com as chuvas e com o calor dentro da casa, os mosquitos vinham e assombravam a casa toda, mesmo. Eu depois posso deixar aqui algumas fotos para vocês perceberem realmente de que é que eu estou a falar. E então continuamos à procura de orçamentos e o foco era, ok, temos que arranjar um orçamento de preço-qualidade, uma empresa que dê confiança na montagem e colocação, porque não é uma coisa simples, não é algo que seja só vamos tirar isto e pôr, não é assim tão simples. E queríamos também algo que fosse possível pouparmos a curto prazo para conseguirmos realizar, porque orçamentos de 4000 euros era impensável, estava eu há 2 anos e meio a poupar. Nós ainda chegámos a ponderar ficar um ano sem colocar as janelas, porque estávamos a ver que os orçamentos eram muito altos. Entretanto, eu encontrei uma empresa que não vou dizer o nome, porque acho que devido a um pequeno percalço e devido à atenção da empresa, não merece ser falada nem para o bom nem para o mal, prefiro ficar só entre mim e o Nuno, porque fomos nós que os contratámos e não vou recomendar nem para o bom nem para o mal. Nós encontramos esta empresa na qual fizemos a troca das janelas, em que nos transmitiu segurança no contrato escrito, em que todos os contratos que encontrávamos também dizia que não cobria qualquer problemática a nível de pedreiro, não sei se estou a dizer certo. De trabalho de pedreiro. Sim, a nível de trabalho de pedreiro. Basicamente, se houvesse alguma ruptura na vossa parede, ou algum dano no chão, qualquer coisa, numa tubagem, na parte elétrica, qualquer coisa na vossa casa durante a montagem das janelas que não envolvesse a própria janela, a empresa não se responsabilizava. E isso foi uma linha do contrato que dizia em todos os orçamentos que pedimos, portanto não era exceção à regra. Cada parte em que esta empresa nos dá muita confiança, primeiro por ter sido uma empresa contratada por uma pessoa que nós conhecemos e nos dá uma certa confiança ter sido feito com aquela pessoa, e depois porque tinha o tipo de vidro que nos tinha sido explicado pela empresa anterior que me tinha transmitido aquela confiança, mas a um preço muito mais simbólico relativamente a todos os que tínhamos recebido. 4.000 euros. Nós pagámos 1.400 para estas janelas. Falando de preços que nenhuma youtuber queira dizer. Então nós pagámos 1.400 euros por 4 metros de janelas e estavam-nos a pedir 4.000 euros. 4.000 euros comparativo a 1.400 nada tem a ver. Estamos a falar de janelas de vidro duplo com Guardian Sun. Basicamente não é só o vidro duplo que conta aqui. O vidro duplo vai nos ajudar na proteção acústica da casa, mas também nos vai ajudar o facto do tipo de vidro ser Guardian Sun em refletir todos os raios UV para trás, em vez de entrar para a casa. Ou seja, vocês conseguem estar frente a frente com a janela e não sentem qualquer calor que está a vir da rua relativamente ao sol. Ou seja, nós acordamos agora todos os dias, a casa está completamente, não vou dizer fresca, porque a casa não tem ar-condicionado, mas está uma temperatura ambiente super boa. Não está fresca, não está quente, está normal, está ambiente. Um must-have é também um plus, que é isto vai acrescentar alguma coisa na eficiência da casa, tanto a nível de aquecedor ou a nível de climatizadores que possamos ter em casa, não vai ser extraído tudo para a rua, vai ficar aqui e vai tornar a casa eficientemente energética. As janelas são de classe A+, são de PVC, com o Guardian Sun, e outra coisa, relativamente ao inverno, o Guardian Sun também não deixa passar o frio para dentro. E não há nada nestas janelas que não me satisfaça. O que realmente me deixou assim de pé atrás foi realmente o dano que houve na parede e que a empresa desde sempre disse que não se responsabilizava, mas também o que me intrigou mais, nem é só uma cláusula que está lá patente e vocês têm que ter plena noção,
o que me intrigou foi a falta de preocupação da empresa. A partir do momento em que vocês estão a colocar uma coisa de 1400 € na vossa casa, em que vem uma empresa externa à empresa, porque por muito que a empresa diga que é ela que coloca, não. Eles subcontratam pessoas para fazer o trabalho sujo, eles, para vir colocar, e não há um telefonema, não há um e-mail, e estamos a falar de um prazo de 3 dias úteis. Não houve nada a perguntar, correu bem, precisam de alguma coisa, alguma janela partida, algum dano no PVC, os profissionais foram competentes, estão satisfeitos. Não houve qualquer preocupação por parte da empresa e isso foi o que me deixou mesmo chateada e que me faz realmente bater o pé em não publicitar este tipo de empresa. Porque se há coisa que eu tenho aprendido no último ano é que podem impulsionar toda a gente que é profissional, mas toda a gente que não é profissional vamos só reter para nós e nunca mais voltar a contratar. Não vale a pena estar aqui a difamar a empresa, que não há necessidade para isso, mas tenham em atenção quando pedem orçamentos, quando vos fazem um contrato e em tudo o que implica. Basicamente, os senhores que vieram cá, notoriamente que eram subcontratados pela empresa, eles eram ucranianos, em que um deles não falava de todo português, mas digo-vos, de todos os profissionais que passaram cá por casa, aqueles foram os mais profissionais de sempre e os que menos português falavam. Ok, houve um dano na parede, isso também deve-se aos anos que a casa tem, à estrutura de alumínio que ali estava, mas a verdade é que foram super profissionais, prestáveis, tiveram atenção aqui ao chão que é de azulejo. Sim, concordo contigo. Pronto, até mesmo a hora do almoço deles, eles almoçaram literalmente em 10 minutos. Evitaram ter uma hora de almoço ou meia hora de almoço para conseguir finalizar o trabalho a tempo e horas. Quando nós fomos ter com eles, basicamente o prazo que nos foi dado pelas pessoas contratadas pela empresa, quando cá chegaram, foi 3 horas de tempo para colocar as janelas. Basicamente era 1 hora para trazer o material cá para cima, 1 hora para a retirada e 1 hora para a colocação. Errado, esqueçam já isso. É uma coisa que eu gostava que me tivessem dito desde o início e que não encontrava essa informação em lado nenhum. E de certa forma a empresa evita-te dar este tipo de informação e não faço por que raio ideia do porquê, mas isto andou à volta de 5 a 6 horas de colocação. Basicamente eles conseguiram trazer o material cá para cima em 40 minutos, estamos a falar de um quarto andar sem elevador, portanto, muitos parabéns para estes dois homens que conseguiram trazer estas janelas todas cá para cima em 40 minutos. E depois, a retirada demorou o quê? 50 minutos? Também foi 1 hora para cada coisa. Pronto, e depois a colocação é que foi o pior, a colocação aí já demorou umas 4 horas a 3 horas e meia, certo? Sim, e na totalidade foi para aí 6 horas de trabalho. É chato pelo simples facto de vocês estão com a vossa vida presa, com a vossa folga presa, não estão a descansar, não estão a ser produtivos, não estão a limpar a casa, não estão a ir passear o cão. Convém estarem a vigiar o trabalho deles. Não estou a dizer para estarem em cima, mas vigiarem, porque há sempre calços. Esta situação da parede, por exemplo, se nós não tivéssemos visto logo, se calhar podia ter sido mais complicado, ou podiam ter tido menos cuidado a seguir na retirada das outras partes da estrutura, avisarmos para terem cuidado com o chão e eles terem tido essa atenção também. Outra coisa que eu sinto que falta por parte das pessoas que vêm cá montar é irem comunicando com o cliente. Olha, está a correr tudo bem dentro do previsto, olha, está aqui a reter-nos mais tempo porque não está a correr como esperávamos. Não, nós é que tínhamos que insistentemente, então, mas está tudo bem, precisam de alguma coisa. Pronto, tenham aí atenção nisso. Outra coisa, relativamente a pó e sujidade e coisas do género, tenham atenção que isto não é apenas colocar janelas novas, que era o que eu tinha em mente. Não, isto é literalmente uma obra na parede que vão colocar as janelas. Portanto, vai haver muita sujidade. Eu posso-vos dizer que voltei a ter a minha casa de pantanas, com muito pó, muita pedra, muita sujidade, muita tinta, muita bicharada. Parte boa é que eles trazem um aspirador profissional em que limpam um maior, mas têm sempre que passar a vassoura e a esfregona para tirar ainda aquela sujidade que o aspirador não tira. Mas é vantajoso eles trazerem esse aspirador profissional, porque, por exemplo, o nosso Oscar não ia dar conta do recado, bem pelo contrário, ele ia logo para a reforma. Mas é bom eles terem esse cuidado e isso foi outra coisa que eu também gostei no serviço deles, forem ter trazido o aspirador. Mas tenham aí atenção, quando eles estão a fazer, é um serviço que demora realmente muitas horas, irem limpando, porque há realmente muito lixo e muita acumulação. Se forem limpando, se calhar depois no final torna-se mais fácil, que foi o que fomos fazendo. Relativamente às janelas, eu não pedi segurança máxima, apesar delas terem muitos trincos, tipo. E estamos a falar de uma estrutura em que de largura tem a minha mão.
Ou seja, eu não pedi especificamente segurança, eu não pedi especificamente isolamento acústico e são duas coisas que vieram e tenho-vos a dizer que estou impressionada porque estava zero à espera disso. O que eu realmente fiz questão de dizer a todas as empresas que pediam orçamento é que eu queria umas janelas que não deixassem passar o calor para dentro de casa. Isso era o mais importante, porque estamos a falar de uma parede onde tem exposição solar desde as 7 da manhã às 8 da noite. Portanto, entra aqui muito sol. Agora já não, graças a Deus. Os meus móveis ficavam a ferver logo às 10 da manhã, as cadeiras, a mesa. Entretanto também o meu saco da roupa ficou com um degradê feito pelo sol. Muito fácil de perceber o quão sol entrava aqui. E para não falar que este saco está aqui há 4 meses. Imaginem esta casa ao fim do ano. As minhas cadeiras viravam brancas em vez de azuis. Pronto, e a partir do momento em que isso aconteceu, eu não sinto que nenhum eletrodoméstico fique quente, os móveis fiquem quentes, o chão, eu não sinto nada. Ou seja, realmente agora estou numa casa normal onde está-se melhor dentro de casa do que na rua, enquanto que antes era o contrário, estava-se sempre muito melhor fora de casa do que propriamente dentro de casa. Relativamente aqui às janelas, eu também fiz questão do oscilo batente, que basicamente, para quem não sabe, isto aqui, e agora vocês já sentem a diferença acústica de antes para depois. Estamos a ouvir os carros lá fora e estamos a falar apenas de uma janela minimamente aberta, porque se eu abrir todas vocês vão ouvir o barulho do lado de fora. E achava eu que isto era uma zona silenciosa, depois de ter estas janelas, agora sim, é silenciosa. Mas basicamente até é uma zona que eu estou ao pé de uma autoestrada, mas a uns 4 km de distância. A ideia inicial, antes de eu pedir o primeiro orçamento, e fiquei pelo primeiro orçamento para pôr logo de parte, era pôr janelas de correr, que era o que estava antes. Isto porque as janelas de correr só têm uma vantagem, que é não ocupar tanto espaço e ser mais prático. Mas, assim que pedi o orçamento e percebi que de 4.000 euros passava para 6 a 7.000 euros, cortei logo. Então, quando eu encontrei esta empresa, eu nem pedi orçamento para as janelas de correr, porque as primeiras 3 empresas eu pedi os 2 orçamentos para poder comparar a diferença de preços entre um e outro, e apenas por ser de correr era absolutamente caro. Então, o que acontece? Nesta aqui, eu não pedi janela de correr, pedi logo a abertura do oscilo batente e uma janela fixa, que é aquela ali atrás, que eu já vos explico melhor. Quando veio cá a casa o técnico para tirar as medidas, isso foi outra coisa que eu gostei, porque nós tivemos vários técnicos cá em casa e depois isto tudo é disponibilidade. Basicamente vocês têm 1 ou 2 folgas por semana em que têm a retirar tempo dessas folgas para virem cá técnicos, tirar as medidas e tudo mais. Pronto, coisas lindas e maravilhosas, que implica ter casa e ninguém diz. Entretanto, veio cá o técnico, na altura os meus pais estavam cá e o meu pai teve cá na presença, o Nuno nesse não teve. Certo? E ele fez-me várias questões que eu achei pertinentes e que eu não tinha pensado nisso. Ele perguntou-me se eu queria apenas aqui uma, ou se eu queria 2, e se eu queria 2, ou se eu queria uma, ou seja, 2, uma. Ele fez-me este tipo de questões variadas vezes. E ele disse de certeza, porque isso depois são coisas que não é possível alterar. Ele perguntou-me até o nível disto, para onde é que eu queria. E eu disse, não sei, tipo, não percebo nada disto. Então o que ele diz é, isto é aconselhável mais ou menos à medida dos olhos, então vamos fazer mais ou menos ao nível dos seus olhos. Então, porque ele era mais alto, ele era tipo da altura do Nuno, e ele disse que se ficasse aqui era demasiado para mim, até para o oscilo batente, então aconselhou ficar aqui. Se eu não estou em erro, até foram 45 centímetros de altura. Ou seja, ele fez-me várias questões, ele perguntou-me até o tamanho do parapeito, perguntou-me, não sei se dá para ver aquilo ali, pronto, mas lá em cima depois vocês vão ver nas filmagens, ou posso deixar aqui uma foto, perguntou-me também a medida daquilo, a medida da própria janela, fez-me várias questões, a cor do PVC, também não sabia que era possível mudar a cor do PVC, foi uma coisa que eu só percebi depois. É possível pôr PVC preto, vermelho, azul, tipo as cores todas possíveis e imaginárias. A única diferença é o tempo de fabrico, demora mais tempo, e o vidro se queria transparente, se queria com brilho, fosco, e então eu só escolhi o vidro fosco apenas para a janela que tem os vizinhos, pronto, para haver uma certa privacidade, porque aqui não se justificava e perdíamos a vista. E assim temos vista o ano todo, com as janelas fechadas, mesmo no inverno, e está perfeito. Pronto, relativamente à janela, posso-vos mostrar aqui melhor. Basicamente ela abre assim, elas são todas molhadas porque estava a dar uma chuvada há pouco. Abrem aqui, elas aqui precisam de levar um batente na parede para não bater, mas... Não, as pessoas não estão a ver isso, amor. Ah, não dá.
Ok, mas elas aqui basicamente batem num parapeito da parede, em que precisam levar um batente, temos que tratar disso. Entretanto, para vocês perceberem, também existe aqui uma alavanca de segurança para que possamos retirar a janela. Depois convém fechar isto bem, senão não fecha. O que eu fiz, porque por exemplo, as que eu tenho lá na madeira é preciso subir isto, descer isto, não sei o quê, e estas não, só tem esta alavanca de segurança. E relativamente aqui à janela, para vocês perceberem, isto é literalmente a minha mão. E já dei com isto na testa do Nuno e não foi bom, portanto é à prova de ladrões, se eu der isto nos cornos de alguém, já ninguém entra cá em casa. E pronto, e depois tem o oscilou batente assim. Pronto, só vos posso dizer que foi literalmente a melhor coisa que me aconteceu este ano. Eu não estou a falar da compra da casa, estou a falar mesmo da compra das janelas. E o incidente, passo-vos já a mostrar, foi este aqui. O incidente foi este aqui, eu tentei pôr uma massa, daí não estar preto, tentei pôr uma massa, essa massa é branca. Não foi bem a melhor solução, porque isto ainda está assim um bocado mas como maioritariamente nós temos a janela assim, nunca se vê. E quem não sabe não olha para ali. Espero que tenham gostado do vídeo, entretanto deixo-vos já com imagens disto filmado pormenorizadamente pelo Nuno. E pronto, espero que tenha sido útil em questões que tenham ou que deveriam ter e não sabiam que deveriam ter. E pronto, e boa pesquisa de janelas. E aconselho vivamente o Guardian Sun. E a diferença de preço é um bocadinho maior, mas vale a pena, pronto. E pesquisem muito, a sério, pesquisem muito. Mas a 400 € para estas janelas, comparado a 1000 preços que me deram, tipo, nada a ver. Portanto, compensou, valeu a pena e menos um problema. É isso. Um beijo e até o próximo vídeo.